Olá, meu amigo e amiga. O clã Bolsonaro e principalmente o seu operador financeiro, o senhor Flávio Bolsonaro, terão muito mais problemas do que eles poderiam imaginar. Como você que está aqui no nosso portal já sabe, eu fiz uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para que ela tome providências junto ao Supremo Tribunal Federal para, numa medida cautelar, penhorar todas as quantias, todas as bilheterias, todas as finanças que forem auferidas com a exibição desse filme aqui no Brasil e também nas redes sociais, por onde ele puder gerar algum tipo de dividendo, para fazer uma reparação mínima dos crimes que Daniel Vorcaro, o chefe dessa Orcrim, agora mancomunado com o clã Bolsonaro, causaram ao nosso país, principalmente a pessoas físicas, pessoas de carne e osso que vão ter muitos problemas em função da operação dessa gente toda. E isso está rendendo muitos telefonemas aqui para mim, muitas consultas, os jornalistas estão levantando mais material, estão pesquisando mais sobre esse assunto e em breve nós teremos aí repercussões dessa iniciativa que eu tomei junto à PGR, que não vai poder dizer que não viu, né? Porque, como eu já disse para vocês, se o dinheiro para a produção desse filme, em sua grande maioria, foi um dinheiro que veio de origem ilícita, é óbvio que se Daniel Vorcaro está com todos os seus bens bloqueados, as suas empresas estão com os ativos bloqueados, os seus familiares estão com os bens bloqueados, é óbvio que se o produto do fruto dessa Orcrim gerar algum dinheiro, que esse produto deva ser bloqueado. Portanto, eu acho muito difícil até que os exibidores aqui no Brasil queiram assumir esse risco de exibir um filme que já virá ali com um bloqueio já pré-concebido no meio dessa história. Existem outros tipos de ações que ainda podem ser implementadas para reforçar essa ação, essa representação que eu fiz junto à PGR, como, por exemplo, uma ação popular, que dá o direito a qualquer cidadão de promover uma ação para reparação de danos ao erário. Mas isso aí vai ser numa segunda etapa, caso a PGR demore muito para se pronunciar sobre esse assunto. Eu acho que ela não vai demorar não, porque daqui a pouco o assunto vai estar rolando pelos jornais. Vocês vejam a importância da gente ter um espaço como esse e de como é importante a gente tomar algumas iniciativas, porque quando chega uma representação lá na PGR, eles já sabem, já devem me conhecer, porque eu já fiz várias representações e eles sabem que eu converso com vocês sobre esses assuntos aqui, como uma forma também de ajudar na politização e na conscientização de como funcionam as instituições aqui no nosso país, né? Bom, mas esse é um assunto preliminar. Eu quero mostrar para vocês que a candidatura de Flávio Bolsonaro, ela está sofrendo agora algumas críticas extremamente pesadas daquilo que nós chamamos de direita limpinha, direita engomadinha. Mas essa direita representa exatamente o que pensam essas pessoas que grudaram ali no bolsonarismo por conveniências eleitorais, econômicas e políticas, mas já não estão aguentando muito carregar esse fardo, não. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo, mostrarei aqui as imagens, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você venha fazer parte aqui do nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário e, sobretudo, se você quiser ajudar a gente mais aqui no nosso portal a enfrentar essa turma toda da extrema-direita nesse ano de 2026, assine o abaixo-assinado no primeiro comentário aqui, porque vai ser uma forma da gente ter contatos mais diretos ao longo desse processo aí de disputas políticas aqui no Brasil, né? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E se puder, venha para o nosso clube de membros e o nosso canal de cortes também. Todos esses links estão no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Você aqui é fundamental e compartilhe à vontade, porque quanto mais gente estiver engajada aqui, mais força nós teremos, tá bom? Então vamos seguir aqui aos temas. Começando aqui com a coluna de Lauro Jardim. Ele, eu já comentei mais cedo, ele já testou esse fato aqui. A perda de credibilidade de Flávio Bolsonaro na Faria Lima. Olha, já tem empresário cancelando, fingindo que não conhece. Vai ser complicado, né? Tirar uma foto abraçado com Flávio Bolsonaro. É isso aí, gente, é uma mácula que não se apaga jamais. E aí é o seguinte, eu, como acompanho vários canais de direita, eu me surpreendi com essa pancada aqui, que não foi uma pancadinha qualquer, de um desses representantes da direita limpinha. Vou mostrar aqui o personagem e vocês vão ver da própria voz dele, a própria imagem dele, o que é que ele está dizendo, e isso é uma representação daquilo que pensam muitas pessoas como ele,
sobre a figura desse mentiroso, que eu tenho aqui até sublinhado, né? Sobre o aspecto bíblico, é uma figura que está grudado ali, ele é filhote do diabo, né? A gente tem que sublinhar isso, né, gente? É chato falar isso, mas eles exploram tanto isso, a gente tem que desmistificar esses vigaristas nesse ambiente também. Mas vamos ver aqui o trecho desse vídeo, vamos lá. Bolsonaro em nenhuma lista dessa, em nada que possa ter algum envolvimento com o Banco Master. Flávio mentiu. Mentiu para a imprensa, mentiu para os seus aliados e, acima de tudo, mentiu para os seus eleitores. Em entrevista, o senador justificou essa postura, alegando dever de confidencialidade nos contratos de patrocínio celebrados para a produção do filme sobre a história do seu pai. Flávio argumenta que, se admitisse conhecer Vorcaro, teria que entrar em detalhes sobre a natureza dessa relação e abordar o financiamento do filme, protegido por sigilo contratual. Jurídica e moralmente, essa desculpa é muito frágil. Ele foi até delicado, né? Ele poderia ter dito, essa é uma desculpa esfarrapada, é uma desculpa que ninguém acredita. Mas, enfim, né? Esse cidadão que apoiou tanto o clã Bolsonaro, agora ele fica meio constrangido até de mostrar o mau caratismo do clã, né? Mas ele vai tocar nessa questão. Vamos lá. Dever de confidencialidade não é licença para mentir e nunca obrigou ninguém a faltar com a verdade. Era perfeitamente possível admitir que conhecia Vorcaro, assegurar que nunca trataram de nada ilícito e seguir a vida sem dar maiores explicações. Aliás, políticos tendem a fazer isso muito bem quando lhes convém. E o pior é que Flávio teve a oportunidade perfeita para se antecipar essa confusão toda em março desse ano, quando a Folha de São Paulo divulgou que o banqueiro tinha o número do senador na sua lista de contatos. Mas Flávio preferiu insistir na mentira. Disse que o número do seu telefone não era propriamente um segredo e insistir na mentira, hein? Ou seja, mentiroso, né? Afirmou que nunca teve contato com o dono do Banco Master. Então, sejamos muito sinceros. Flávio faltou com a verdade porque isso era politicamente mais conveniente. Dizer que o cara é mentiroso de uma forma delicada é dizer que o cara faltou com a verdade, né? Faltou com a verdade porque não quis encarar a realidade complexa dos fatos. E ao faltar com a verdade, foi enrascado pelos seus adversários, preso na sua própria mentira. Uma mentira que, diga-se de passagem, é duplamente reprovável. Primeiro, pela falta de transparência. E segundo, pela falta de inteligência. Vamos lá. Ou seja, né, além de ladrão, corrupto, tomador de dinheiro, é burro, né? É isso, está aqui na fala mais delicada do cidadão, né? O celular de Vorcaro foi apreendido pela Polícia Federal, órgão subordinado ao governo do PT. A Procuradoria-Geral da República, indicada por Lula, tem acesso ao conjunto de provas. O primeiro dos relatores do caso no STF foi o ministro Dias Toffoli. Só que você está cometendo um deslize aí, né? Quem está pilotando esse processo todo é um ministro indicado por Jair Messias Presidiário. Então tem uma manipulaçãozinha também, bem calhorda também, do direitista cheirosinho, né? Ele está colocando o Toffoli na história, quando na verdade é o André Mendonça, é bolsonarista. Vamos seguir. Uma autoridade com histórico de serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores. Qual a chance de algum integrante desses gabinetes não vazar uma troca de mensagens entre o candidato favorito? O que tem a ver o Toffoli com isso? Estão vendo? Então ele está botando a culpa aí no André Mendonça, o terrivelmente evangélico? Favorito para derrotar Lula e o senhor Daniel Vorcaro, a figura mais tóxica do noticiário nacional. Era óbvio que cedo ou tarde esse conteúdo seria publicado de forma coordenada, seletiva, descontextualizada e prejudicial à candidatura. Descontextualizada do quê, senhor Coppola? Qual é o descontexto aí dessa história? O cidadão está tomando dinheiro para jogar dinheiro fora do nosso país para a produção de um filme, para conseguir lucro, para dividir depois para o clã. Porque, peraí, né? Essa gente não assinou contrato de Flávio. Cessão de direitos, essa gente que vai essa gente que faz, até disparou aqui, essa gente que tem vinho com o nome da criatura, bota com o nome da criatura, capacete com o nome da criatura, perfume, eles arrancam dinheiro com calendário, arrancam dinheiro com panfleto, com tudo. E um filme de mais de 60 milhões de reais, eles não vão querer nem uma beiradinha, nisso aí eles viraram todos frades franciscanos, todos avessos a qualquer tipo de luxo. Não dá, né, bacana? Difícil determinar qual o maior erro nesse episódio, se a tolice da mentira ou o amadorismo político. Mas enfim, ainda que não se verifique nada de ilícito nas mensagens que vieram a público, o estrago foi feito. E ele deve ser mitigado em duas frentes. A transparência nas questões relacionadas ao financiamento e ao... Rapaz, se der transparência nisso, Coppola,
essa gente vai toda para a cadeia. Se eles não vão aceitar, não. Olha, pode esquecer essa tua primeira opção, vamos ver a outra. Orçamento do filme sobre Jair Bolsonaro e a mobilização intransigente da oposição exigindo a instauração da CPI do Master, para que a gente possa separar. Esse pessoal não quer fazer CPI do Master também, Coppola. Que mundo que você vive? Essa gente está toda encalacrada, a direita está toda encalacrada, eles não querem saber de CPI, não. Mas é interessante, né, ver a figura aí, tentando, né, tirar o corpo fora, depois de ter apoiado essa Orcrim durante tanto tempo. Agora está vendo que a Orcrim tem o operador do dinheiro, que é ganancioso e burro, né? Aí, enfim, vai deixando a rabiola para trás. Aliás, teve uma coluna muito interessante hoje do Josias de Souza, né, que ele diz o seguinte, que essa turma, a cada vez que eles tiram algo da cartola, não é um coelho da cartola, para dar explicação, eles tiram um gambá da cartola, né? Achei muito interessante essa metáfora. O presidente Lula foi anunciar mais investimentos da Petrobras de 37 bi até 2030. E ele fez o anúncio hoje. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma questão estética nas apresentações de Lula, que tem a ver com críticas que nós já fizemos aqui algumas vezes. Eu, pessoalmente, falei para o senhor Sidônio. Eu comentei com o Sidônio, você deve se lembrar, e você deve concordar também, que eu sempre achei essas cerimônias que o presidente Lula estava indo absolutamente enfadonhas, esteticamente cafonas, esquisitas. O presidente num palanque com 2, 3 fileiras, com um monte de gente que ninguém sabe quem são, essas pessoas ali, um bocejando, um celular, enfim, e o presidente Lula ali na frente, um troço muito estranho, com um banner no fundo. Eles parecem que mudaram essa estética, e eu já tenho mostrado isso para vocês algumas vezes. O presidente Lula está como naquele ambiente que eu já disse para vocês, de lives que poderiam estar acontecendo todos os dias. Repare só que o presidente Lula, ele fica num ambiente agora sem essa estética estranhíssima, e agora num ambiente mais limpo, numa arena, onde ele circula por todos os lados ali, com vários enfoques de câmera, com boa iluminação, e muito mais solto, né? Repare só, a comunicação fica mais leve nesse formato, né? Mas a gente vai ter que fazer outros acertos aí. Mas vamos lá, isso já foi um grande avanço. Confira comigo. Um belo dia a gente vai acordar, o que é que tem na Petrobras? Nada. Venderam tudo. Ela teria virado um ovo sem gema. É isso, o ovo sem gema não tem proteína. Estão vendo o enquadramento de câmera, a iluminação, as pessoas ali ao redor do presidente Lula, um ambiente mais limpo, e pessoas trabalhadores, né? E a essência da Petrobras é a proteína, sabe, do seu povo que trabalha lá. E a gente deve tudo também aos trabalhadores da Petrobras, que se dedicam muito nisso. Eu de vez em quando brigo com o sindicato, mas vocês sabem que a minha vida política está muito ligada à vida política do sindicato dos petroleiros, sobretudo na presidência do companheiro Jacob Ittar, do Santa Rosa, do Alencar, que está ali. Puta, eu fui ver o Alencar tem 77 anos, ele tem idade de ser meu filho, porra. Ele está com a bengala na mão, eu falei, não é possível, Alencar, não é possível, cara. Não é possível, Alencar, você veja eu vou viver 120 anos. Eu vou viver porque eu quero viver. Eu vou viver porque eu quero viver. Eu não me permito não viver 120 anos. Porque, estou me preparando. Deus já sabe, eu não quero ir para lá. Guardo meu lugar para outro. Quem quiser ir, eu estou dando a minha vez. Então o Lula está muito bem-humorado. Esse formato é um formato que comunica mais, dá mais leveza, e eu tenho certeza absoluta que nós ajudamos a mexer nessa história, né? Eu queria falar com vocês sobre cisâneas na direita, mas vou deixar isso para outro ponto, né? Esse cidadão Lacombe aqui, botando os podres todos daquela figura esquisitona que é Alan dos Santos, né? Gente, é impressionante. Tem algumas figuras em que a direita, quando alguém chega perto delas, olha, parece aquela coisa de filme de terror. O cara parece estar recebendo uma estaca de madeira ali para virar algum tipo de vampiro torrado, né? Vampiro pulverizado, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Não esqueça de assinar o nosso abaixo-assinado para você fortalecer aqui a nossa caminhada, tá bom? Um grande abraço. Tchau.